o nosso Alexandre, o Gilberto já falou bastante sobre ele. Ele é do grupo espírita Francisco de Paula, né? Congregação Espírita Francisco de Paula, lá na Rua Conselheiros, na Tijuca, que é uma casa conhecida, bem antiga, no Rio de Janeiro, e ele vai lá explanar, tenho certeza, um tema que todos nós precisamos ouvir, e sem mais delongas, com a palavra do nosso Alexandre. Irmãos, com as nossas mentes, os nossos corações voltados para Deus, para Jesus e para todos os nossos amigos espirituais, rogamos muito humildemente uma paz e proteção para que tenhamos as ideias e as palavras mais adequadas a essa nossa noite de hoje. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, boa noite. Primeiramente, desculpas pelo atraso. Foi alguma coisa completamente imprevista. Eu venho da Tijuca e enfrentei um trânsito muito pesado na viagem para Jacarepaguá, e mesmo depois da descida da viagem para Jacarepaguá, o trânsito ainda estava muito lento e, infelizmente, eu não consegui chegar à hora. Vim até direto do trabalho, nem parei direito em casa, saí de lá às 7 horas, mas só consegui chegar aqui agora. Mas, meus irmãos, indo diretamente ao ponto, eu tenho conversado muito com as pessoas a respeito do Espiritismo como filosofia, ciência e religião, e as pessoas, elas, de uma maneira geral, me interessam perguntas como: de que forma que se pode dizer que o Espiritismo é uma filosofia? Na verdade, o que seria mesmo uma filosofia? Bom, a filosofia, ela é o amor ao saber. Ela, na origem, dizem os estudiosos, tinha em si todos os componentes que nós encontramos agora nos diferentes ramos filosóficos. E a origem dela, o berço dela, teria sido a Índia, onde na Índia haveria preocupações da relação do indivíduo com Deus, das relações dos indivíduos entre si e das relações dos indivíduos com o mundo. Então, dizem os estudiosos que quando as diversas correntes migratórias partiram da Índia, permaneceu na Índia esse ramo da filosofia que se interessava sobretudo das relações do homem com o Criador, tendo ido para a Ásia aquela corrente que se interessava das relações das pessoas com as pessoas, e para o Ocidente, principalmente na Grécia, veio aquele ramo que se interessava em estudar as relações dos homens, da humanidade, das criaturas com o mundo que as cercava. E é por isso que o ramo da filosofia que mais nos toca no Ocidente é justamente aquele ramo que procurou explicar os fenômenos da natureza. Muitas vezes foi feliz nas explicações, mas outras vezes foi profundamente infeliz tentando descrever esses fenômenos, essas relações do homem com a natureza, como prova, por exemplo, a física aristotélica, que é um exemplo de lógica refinada, mas que, como explicação dos fenômenos físicos, não serve para muita coisa, não serve para nada. Mas o que é o Espiritismo, então, como filosofia? Ora, toda filosofia é a tentativa de explicação dos fenômenos naturais ou dos fenômenos sociais de acordo com um sistema que é estabelecido por um filósofo, um criador desse sistema. Então, todo sistema filosófico ele acaba sempre levando o nome do seu fundador, do seu criador. O Espiritismo é uma filosofia, um sistema filosófico? É, porque é uma explicação de toda a mecânica do universo, uma explicação de toda a ordem das coisas que nós observamos, só que tem uma vantagem fundamental sobre todos os outros campos filosóficos, como nos diz Kardec no Livro dos Espíritos, como nos repete também na Gênesis. O Espiritismo não é a obra de um homem,
não é a obra de um filósofo que imaginou um sistema e procurou encaixar a realidade nesse sistema. É a obra de múltiplos espíritos que vieram a um só tempo dar notícias, nos ensinar como se comportam as coisas do universo, e isso tudo, esses retalhos que foram oferecidos à humanidade por cada espírito, por cada grupo de espíritos, eles todos colocados em conjunto, alinhados, organizados como Kardec o fez, nos dá um sistema pronto, acabado, refinado. Se essa obra ela tivesse sido realizada toda em sequência, em série, provavelmente nós ainda estaríamos escrevendo o sistema, nós ainda estaríamos desenvolvendo a filosofia espírita. No entanto, feito dessa forma, num processamento paralelo, num trabalho em paralelo de múltiplos espíritos, teve só Kardec que teve só. Foi a enorme obra de Kardec, mas Kardec organizou esse trabalho todo e nos apresentou um sistema. O sistema filosófico é o livro dos Espíritos, um livro de filosofia. É fundamentalmente isso. É um livro religioso. A religião dos Espíritos está no aprofundamento e na expansão de todos os conceitos morais que Cristo nos deixou, que Jesus nos deixou. A religião espírita é fundamentalmente a religião cristã e em nada difere da moral evangélica. Só vai explicar, aprofundar. E o espiritismo é também ciência, por quê? Porque o espiritismo, ele não bastasse o sistema filosófico que apresentou, ele vai observar todos os fatos da natureza, vai desenvolver hipóteses, e eu falo principalmente dos fatos mediúnicos, são todos eles inscritos na ordem natural das coisas. O fenômeno, os fenômenos espíritas, eles não são fenômenos sobrenaturais, eles não estão fora da ordem das coisas, eles estão completamente inscritos no mundo em que nós vivemos. Não pense ninguém que a relação dos encarnados com os desencarnados seja um ato sobrenatural, seja uma derrogação das leis divinas, uma concessão de Deus a um determinado grupo ou a um determinado indivíduo em especial. É um fenômeno espírita, algo totalmente inscrito nas leis da natureza. Pode parecer estranho a muitas pessoas, mas é tão estranho o fenômeno espírita quanto um dia foi a eletricidade e outras forças da natureza que a humanidade veio descobrindo paulatinamente por força do seu gênio, do seu talento, do seu esforço. O contato com os espíritos, a ciência espírita, ela nos foi, pelo menos no início, legada pelos espíritos. Disseram-nos eles: está tudo escrito na ordem natural das coisas, a relação entre os encarnados e os desencarnados é algo que ocorre na natureza e não há nada de especial, não há nada de fora ou sobrenatural nessa relação. E a ciência espírita, ela vem justamente dizer como é essa relação. Basicamente, o livro científico da codificação dos 5 livros, qual é? Seria por acaso a Gênese? Não. O livro de ciência do Espiritismo é o livro dos médiuns. Ele é quem estabelece todo o método, todo o procedimento. Para quê? Para que haja uma correta inter-relação entre os encarnados e os desencarnados. Então, o livro dos Espíritos é o primeiro, porque é um livro filosófico que apresenta todo o sistema doutrinário. O livro dos métodos é um livro de ciência, porque ele é a coleção dos métodos, se preferirem, dos métodos e processos, através dos quais se terá um intercâmbio saudável entre os encarnados e os desencarnados, pelo menos do ponto de vista da mecânica. E alguém que ouviu falar em mecânica da relação entre encarnados e desencarnados pode pensar: você está rebaixando o conceito do Espiritismo. Não, eu lembro a vocês do feliz título que André Luiz deu a uma de suas obras, que é titulada Mecanismos da Mediunidade. E é tão feliz por quê? Porque ele estabelece exatamente uma ordem de coisas que são mecânicas na natureza. Médiuns, eles não são seres especiais da natureza,
ou não foram dotados com essa possibilidade porque foram escolhidos por Deus. Pelo menos não foram escolhidos por Deus porque sejam criaturas diferentes das outras, talvez mais endividadas que as outras, mas são médiuns, simplesmente espíritos que reencarnaram e tiveram uma organização física, receberam, porque necessitavam, uma organização física que lhes facultava esse intercâmbio com a espiritualidade. Uma organização física. O fenômeno mediúnico, ele está na ordem das coisas materiais e não na ordem das coisas espirituais, embora sirva como mecanismo para que os espíritos se manifestem. Então, é a mediunidade e é o fenômeno mediúnico algo mecânico. São leis que se repetem, são leis que estão imutáveis desde que o mundo é mundo. E o Livro dos Médiuns estabelece como é essa correlação, como se entra em contato com os desencarnados, quais são os tipos de médiuns, enfim, dá uma série de classificações. Algumas pessoas pensam, inclusive, nessas classificações em termos muito estanques. Pensam, bom, um médium vidente é só um médium vidente, um médium audiente é só um médium audiente. Sabemos nós que não é assim, e que os fenômenos da natureza, eles não ocorrem isoladamente. Os fenômenos da natureza, eles concorrem, acontecem ao mesmo tempo. A natureza, ela não é estanque, não há compartimentozinhos. Então alguém pergunta assim, então por que o Espiritismo ele dá tantas classificações? Exatamente porque ele se organiza como uma ciência. Uma das definições que a ciência recebe, talvez a definição mais comum, é que a ciência é um conjunto organizado de conhecimentos sobre determinado assunto, determinada matéria. O Espiritismo, ele organiza esses conhecimentos, inclusive para que didaticamente eles possam ser transmitidos de geração para geração. Então é assim que existe uma classificação geral dos médiuns, assim como existe uma classificação geral dos espíritos. Mas não pensem que entre o espírito erudito e o espírito sábio existe uma parede delimitadora, que daqui para cá são todos espíritos eruditos, daqui para cá são todos espíritos sábios. Não, a natureza é um contínuo. Nós não nos tornamos bons ou um pouco melhores da noite para o dia. Nós vamos continuamente nos aprimorando. Os fenômenos mediúnicos, eles concorrem, surgem todos eles ao mesmo tempo. Eu até me atrevi uma vez a dizer, uma pessoa que me perguntou assim, bom, então como é que você vai dizer então que todos os médiuns eles podem desenvolver todos os tipos de mediunidade? Sim, se tiver disciplina suficiente, se dedicar suficientemente a treinar, vai manifestar. Obviamente que aquele que já tem uma predisposição natural para a vidência, para ele isso é uma predisposição natural. Um outro médium que não tem esta possibilidade naturalmente, vai ter de desenvolvê-la. E mediunidade, desde que haja uma predisposição física, a organização física favoreça um desenvolvimento maior, mais acelerado, mediunidade se treina. E estão aí as escolas esotéricas, que não tem nada a ver com o espiritismo, deixa eu frisar bem, mas estão aí as escolas esotéricas que provam o que eu estou dizendo. Eles treinam. Alguns chegam a graus muito elevados, outros não passam dos primeiros graus, mas eles treinam. Eles se educam. E também os médiuns, mesmo aqueles ostensivos, eles deveriam treinar, eles deveriam se educar, eles deveriam experimentar. Sabemos nós que não devemos tentar a Deus, não devemos ficar pedindo a Deus provas da sua existência, ou também não devemos tentar os espíritos pedindo que eles realizem isto ou aquilo para que nós possamos nos convencer de que eles estão presentes. Mas todo médium, desde que tenha um fim nobre, desde que esteja utilizando isto para se educar, se melhorar como ferramenta para servir aos espíritos e à causa espírita, o médium, ele pode sim experimentar, ele deve mesmo experimentar, ele deve inclusive se testar. E como é que o médium se testa?
Por exemplo, alguém que acredita que não é vidente e, no entanto, tem um quadro de evidência, mas fica inseguro em relação àquilo, não sabe se está imaginando coisas. Qual é o teste? Concentre-se, peça ao seu guia que o auxilie, que lhe dê a explicação daquilo que ele acabou de observar e tente novamente o mesmo tipo de fenômeno. E como é que se tenta? Bom, leia o livro dos médicos, leia outros livros e você vai entender. Eduque-se. Na verdade, o Espiritismo, entre todas as religiões que se baseiam no fenômeno mediúnico para obter revelações, para obter ensinamentos, o Espiritismo ele se destaca. Por quê? Porque, entre outras coisas, nós temos por princípio que o médium estará sempre no controle das manifestações e nunca sendo dirigido por aqueles espíritos que se apresentam. Porque os há espíritos muito elevados e os há espíritos também pouco elevados. E o médium, ele para ser mais útil, mais eficiente na sua atividade mediúnica, ele precisa estar no controle do que se passa. Ele precisa manter um equilíbrio e manter toda a comunicação sob o crivo da sua crítica. Mas eu via que Chico Xavier, ele psicografava mecanicamente, ele não controlava. Engano que ele não controlava. Ele não sabia o que a mão dirigida pelos espíritos estava escrevendo. Mas ele estava no controle. Tanto estava no controle que boa parte daquele gesto dele de apoiar a cabeça e desviar o olhar do que ele estava escrevendo, disse ele, em uma determinada oportunidade, que ele não queria acompanhar o que estava sendo escrito para não interferir na mensagem. Mas ele estava consciente. E quando ele não estava completamente, digamos assim, presente no seu próprio corpo, ele ainda assim mantinha o controle sobre si próprio, porque ele estava ao lado do seu veículo físico, e mantendo sob controle aqueles espíritos que se manifestavam, quando naturalmente isso era necessário, sempre pronto a retomar o seu veículo físico. Um exemplo que eu dou nessa ordem de coisas é o que se vê em algumas outras religiões, em algumas outras correntes de pensamento religioso, que também tem como base o fenômeno mediúnico. E o que ocorre? Ocorre muitas vezes que se privilegia aquele médium inconsciente. E o médium praticamente ele se abandona, principalmente quando ele incorpora, ele se abandona. E o trabalho se realiza com muito maior dificuldade. Muito maior dificuldade, por quê? Porque é uma passividade total, uma entrega total em que o médium ele não controla o espírito que se manifesta. Resultado, algumas vezes, muitas horas são despendidas simplesmente para se conseguir, de alguma maneira, algum tipo de doutrinação com determinado espírito, ou até simplesmente para fazer com que aquele espírito ele concorde em deixar o médium. Vou ser mais explícito e sem nenhum tipo de preconceito ou prejuízo. Até porque a minha mulher é um bandista. Fique logo bem estabelecido. A minha mulher é um bandista, eu acompanho as casas que ela... na verdade, ela só vai no centro, desde jovem. Mas ela tem lá o trabalho dela, uma vez por mês, eu acompanho. Até porque é muito longe lá de casa, termina muito tarde da noite, e eu não vou deixar minha mulher sozinha por aí, andando tarde da noite. Então, eu vou com ela. E eu me sento lá, na ala dos visitantes, na ala da assistência, e observo todo aquele fenômeno. E muitas vezes, quando me é permitido, eu entro em interlocução com o meu guia, e ele próprio me orienta sobre o que está acontecendo. E basicamente o fenômeno mediúnico, aquilo que está no livro dos médiuns, acontece ali exatamente como acontece em qualquer sessão espírita. Os vínculos entre os espíritos que se comunicam, o estado vibratório do médium se aproximando do estado vibratório do espírito que se comunica,
o tipo de espírito que se comunica. Agora, qual é a diferença? A diferença, basicamente, principalmente nos momentos de incorporação, quando é que tem, digamos assim, a sessão do momento de desobsessão. O momento de desobsessão é basicamente naquele momento da gira dos caboclos. Então, muitas vezes ali, alguns obsessores são trazidos. Olha, e veja bem, eu estou usando esse termo não é um termo espírita. Eu faço questão, eu estou descrevendo aquilo que ocorre numa sessão de Umbanda. Umbandistas com todo o respeito. Volto a repetir, minha mulher é umbandista. Com todo respeito, umbandistas são umbandistas. Espíritas são espíritos. São corpos doutrinários distintos. O fenômeno mediúnico é o mesmo. O bem que se realiza pode ser o mesmo em um ou outro ramo. Porém, existem diferenças principalmente conceituais, filosóficas e, inclusive, da eficiência como se realiza o trabalho. E eu não vou falar mais adiante sobre a ideia de que, na origem, as religiões de tradição africana, elas não identificavam os espíritos como espíritos, mas identificavam os espíritos como potências apartadas da humanidade, divindades. Naturalmente, no Brasil isso evoluiu e esse conceito já não é tão um fato reinante. Mas, enfim, durante aquele momento da desobsessão, o que a gente vê? Comparando, eu já tive a oportunidade de trabalhar na Câmara de Desobsessão lá na casa, que me acolhe. Numa noite de trabalho, durante 1 hora, pontualmente 1 hora, a gente, às vezes, conseguia doutrinar até 3 espíritos. Uma média de 2 era o normal, entre 2 e 3 espíritos. Pois algumas vezes eu vejo, nas sessões que minha mulher frequenta, que um só espírito, ele às vezes leva 1h30, 2 horas, sendo doutrinado, quando às vezes ele leva meia hora na gíria, que é empregado, para subir, porque ele não quer ir embora. Ele não quer ir embora, e aquele médium que está incorporado, como ele é um médium completamente inconsciente, ele não age sobre aquele espírito e retoma o seu corpo, afasta aquele espírito, de uma maneira caridosa, amorosa que seja, mas ele retoma o seu corpo, não, ele está completamente abandonado. E aquele outro espírito, ainda não muito instruído, ele não quer subir. E aí fica-se meia hora, mais doutrina, mais oração, outros ritos, gestos, enfim, até que ele, finalmente, ele sobe, ele é afastado. O que é mais eficiente? A gente conseguir em 1 hora, com médiuns conscientes, doutrinar 2, às vezes 3 espíritos, ou em 2 horas, doutrinar 1. O bem, volta a repetir, o bem que se faz é o mesmo. Agora, o que é mais eficiente? O que vai produzir mais efeitos? E existem as outras diferenças com relação a todo o arcabouço filosófico e a própria estudo e explicação do fenômeno que está em curso, do fenômeno mediúnico que está em curso. Então, o Espiritismo, ele é uma filosofia, ele é uma ciência. Como uma ciência, ele tende sempre a aumentar a eficiência dos resultados. A eficiência, quando a gente fala assim, eficiência dos resultados, alguém vai dizer, bom, você já falou que a mediunidade é um mecanismo. Reduziu tudo a uma coisa automática, restrita a uma predisposição da matéria. Agora você começa a falar em eficiência, onde é que você está? Numa linha de produção? Não, efetivamente a gente não está numa linha de produção. Mas mesmo o bem, ele é muito melhor que seja feito em abundância e de uma maneira mais eficiente, mais efetiva. Quando saímos nós em caravanas à noite para distribuir alimentos, nós não dividimos o trabalho, não tornamos o trabalho mais rápido para que todas aquelas pessoas que vão ser beneficiadas, elas recebam a comida quentinha na hora em que elas estão com fome. Isto é ser eficiente, isto é tornar o trabalho mais produtivo. Também o trabalho da caridade para com os espíritos, também o trabalho espiritual, ele pode ser mais eficiente.
Efetivamente, quando a gente conhece o mecanismo da mediunidade, mais eficiente se torna o nosso trabalho. Quanto melhor treinado o médium, quanto mais ele está no controle da situação e não abandonado à ação dos espíritos, maior efetividade, maior eficiência ele vai conseguir na comunicação. Ele vai conseguir esse resultado. E, finalmente, sendo o livro dos médiuns o livro da ciência, é na codificação o livro da moral cristã, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o núcleo moral do cristianismo, traduzido ou aprofundado pelo Espiritismo. E ali tem uma moral inabalável e imutável, que dura por todas as gerações em que Jesus nos apresentou. Jesus nos revelou o amor ao próximo, Jesus nos revelou o amor ao próximo como a chave mestra para a nossa própria felicidade, aquilo que nos liberta e vai deixar com que nós prossigamos cada vez mais seriamente para um estado de felicidade plena. E Jesus nos apresentou Deus como o Pai amantíssimo que vela os seus filhos e que está muito longe de qualquer conceito ancestral de um juiz cioso e muito ciumento que pune muito antes de amar a humanidade. Ele pune a humanidade toda vez que a humanidade se desvia das suas regras. E o Espiritismo aprofunda toda essa mensagem cristã e mais, quando levanta a tampa sobre a tumba, ele diz: meus filhos, entendam que a eternidade é o que vos espera. Então todas as modificações íntimas, por mais lentas, por menores que sejam, marcam um primeiro passo de uma grande caminhada que não termina no momento da morte. E essa esperança que o Espiritismo apresenta a todas as criaturas faz com que nós prossigamos na marcha, faz com que nós tenhamos a certeza de que existe um reino dos céus a nos aguardar. O reino dos céus, como nós sabemos, ele habita em cada um de nós. Mas como nós próprios nos sentimos ainda tão imperfeitos, achamos que esse reino dos céus que Jesus apresentou é uma utopia, que nós jamais chegaremos a esse estado pleno de felicidade. Isso antes de termos o Espiritismo nos dizendo e nos demonstrando: vocês não morrem, vocês não morrem, persistam, modifiquem-se. A menor modificação de hoje, ela vai se somar a um conjunto de pequenas modificações paulatinas que vão te conduzir a este reino dos céus. A mensagem de Jesus não é uma utopia, não é uma promessa vã, é um fato. É um fato que todos vós alcançareis um dia, inelutavelmente, porque a lei do progresso existe como lei imutável para todos. O progresso é inexorável, lento que seja, porém inexorável. Chegará o dia da perfeição para todos nós, inelutavelmente. E essa certeza, essa expectativa, essa esperança que o Espiritismo apresenta, ela consolida todas as conquistas da moral cristã. Ela anuncia para todos nós que sermos bons, praticarmos o bem, amarmos o nosso próximo, termos a certeza de que Deus é por nós sempre, isto não é uma utopia, não é uma promessa vã, não é uma expectativa falsa. E tendo o Espiritismo apresentado a filosofia, apresentado a explicação dos mecanismos dos fenômenos espíritos, embasado, aprofundado, avançado na moral cristã, os últimos 2 livros da codificação kardeciana, o que faz Kardec? A Gênese é fundamentalmente um estudo comparado, já é o último livro da codificação. A Gênese é um estudo comparado, em que Kardec, ele aproveita para fazer uma defesa da doutrina espírita diante de todos os ataques que recebia no século XIX e compara a ciência espírita com a ciência formal, a ciência material. Compara a filosofia espírita com todos os outros ramos de pensamento filosófico e compara
a moral cristã, a religião espírita, com outros ramos da moral e com outros ramos religiosos. Fica o céu e o inferno como um desdobramento, um aprofundamento do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns, sendo a segunda parte do livro Céu e Inferno um testemunho dos Espíritos, uma coleção de testemunhos dos Espíritos, relatando o estado deles depois de desencarnados. E com isso, Kardec fecha em 5 livros toda a codificação: filosofia, ciência, moral, demonstração prática, aprofundamento de alguns conceitos e estudo comparado da doutrina com os demais ramos do conhecimento. Essa é a estrutura do conhecimento espírita. Todas as obras que vêm depois, elas vêm para aprofundar. Alguns autores com um viés mais declarado. Leon Denis. A obra de Leon Denis, ela é toda, basicamente, filosófica. Tanto que Leon Denis é cognominado o filósofo do Espiritismo. Porque é ele o grande filósofo que vem aprofundar e estender e avançar no conceito desse sistema filosófico. Gabriel Delany, Camille Flammarion, Antônio de Rochat, outros, são eles o quê? São eles os continuadores da obra científica. Alexander Aksakov, Frederick Zoller e outros tantos, são eles aqueles que continuam aprofundando. Mesmo na obra de Chico Xavier, o que a gente verifica? Qual é a diferença marcante, fora a questão da moralidade, entre Emmanuel e André Luiz? O que é André Luiz na obra de Chico Xavier? É marcantemente o cientista que vai desvelando todas essas relações, naturalmente recheando tudo isso com o ensinamento moral, mas ele vai desvelando as relações entre o espírito e a matéria, como o espírito se vincula à matéria quando encarna, como os espíritos se comunicam com os desencarnados, como se dão os desenlaces, os desencarnes, como se comunicam os espíritos com os espíritos, quais as relações que vão influenciar no nosso presente, relações do passado que vão influenciar no nosso presente. Enquanto que Emmanuel vem nos trazer basicamente o quê? Consolo e esperança, vem nos dar cada vez mais ensinamentos morais, vem nos dizer como nos devemos conduzir disciplinadamente com respeito a nós mesmos e aos outros na nossa vida de relação. É assim, na obra de Chico Xavier, que temos uma continuação da obra kardeciana, da obra inicial dos Espíritos. E cada um dos autores espirituais que vem depois da codificação, vem eles com um determinado ramo do conhecimento espírita para ser desenvolvido. E nós vamos aprofundando o nosso conhecimento à medida que colecionamos esses ensinamentos. E se consubstancia também nisso, nessa literatura espírita, um viés daquilo que é o corpo de toda ciência, ou seja, ser acumulativo. E é também o que diferencia o Espiritismo de alguns outros braços religiosos. É esta habilidade de acumular conhecimento. E é exatamente porque acumulamos conhecimento que, por exemplo, não repetimos determinados fenômenos ou exercícios. Na sessão de desenvolvimento mediúnico que eu atendo lá na casa, alguns médicos, eles perguntam: por que nós não produzimos uma sessão de mesa girante? Por que nós não produzimos aqueles fenômenos físicos que foram tão frequentes no século XIX? Eu costumo dizer para eles: meus irmãos, vocês querem reproduzir esses fenômenos? Até porque nós estamos numa sessão de desenvolvimento mediúnico, existe o direito e a oportunidade de fazê-lo como instrução para vocês, exclusivamente como instrução. Agora, vocês já sabem o resultado. A literatura espírita, ela é vasta a respeito da matéria. O que vai adiantar vocês? Produz muito mais efeito se vocês lerem Antônio de Rochat, se vocês lerem Gabriel Delany,
Se vocês lerem toda a vasta bibliografia de Divaldo, Manuel de Filomeno de Miranda, enfim, vocês leiam eles que vocês vão saber. Então, vocês querem realizar uma sessão de mesas girantes, por quê? Para verem o inusitado, o espantoso, para vocês verem a cestinha se movendo sozinha. Qual é a finalidade? Se a finalidade é nobre exclusivamente como um passo avante no desenvolvimento mediúnico de vocês, vamos reproduzir, vamos fazer. Agora, consultem suas próprias consciências. É apenas uma curiosidade? Se há uma curiosidade, então vamos nos deter nesse ponto, não vamos avançar, porque a curiosidade só vai fazer com que se disperse as nossas boas intenções e com que se perca a moralidade com que se está tratando desse assunto. Geralmente, os médiuns em desenvolvimento eles se contentam com essa explicação e nós não avançamos. Mas pode haver um momento em que, genuinamente, honestamente, alguém, talvez até por insegurança da própria mediunidade e outras explicações quaisquer, deseje fazê-lo. Reproduzimos a qualquer momento. Fazemos a qualquer momento. O resultado é que a gente sempre tem que ter em mente qual é a moralidade, qual é o fim moral. Eu tenho um primo que é um grande médico. Ele tem muitas possibilidades mediúnicas. Mas, no início da mediunidade dele, ele tinha muitas dúvidas e, na verdade, ele não recebeu uma educação adequada do ponto de vista espírita. Resultado, ele fazia, ele realizava na casa dele, porque ele era um médico desenvolvido, ele é. A irmã dele, igualmente, é uma médica de grandes possibilidades. Aliás, ele tem duas irmãs também médicas de grandes possibilidades, e eles brincavam de mesa girante. Botavam o copo, distribuía as letrinhas e saía. Bom, para encurtar a história, teve um dia que eles se cansaram da brincadeira e disseram que tinham cansado da brincadeira. E cadê que o copo parava de mexer? E o copo não parava de mexer, o copo saiu voando pela casa, batendo em tudo quanto era parede, não quebrava. Quebrava tudo, não quebrava o copo. Aí eles se caíram em si, começaram a rezar, oraram, depois de um certo tempo o fenômeno cedeu. Mas o que a gente diz? Volta. Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que eles estavam brincando. Eles estavam exercitando a mediunidade, sim, mas eles estavam brincando. Qual era o interesse dele? Tinha um fim moral? Não tinha um fim moral. Qual foi o espírito que eles atraíram para aquela brincadeira? Um espírito pouco desenvolvido, até um sofredor, no caso. E qual foi o resultado final? Nada positivo, nem para eles, nem para o espírito que se apresentou. E quando se trabalha mediunicamente, deve-se pensar, não só nos encarnados, mas muito, e talvez mais ainda nos desencarnados. Eles precisam muito desse tipo de contato. Eles estão ainda nesse estágio de desenvolvimento que demanda a presença do nosso seio entre nós. Meus irmãos, eu acelerei muito a nossa conversa, porque eu entendia que isso fosse muito mais pausado e tivesse uma evolução mais consistente. Porém, eu espero que esse mosaico, e a minha intenção de trazer esse mosaico do que é o Espiritismo para vocês, ele deriva do fato de que muitas das perguntas que eu tentei rapidamente responder são perguntas que estão chegando para mim agora, no início de mais um período de desenvolvimento mediúnico trazido por médiuns que estão se desenvolvendo lá na casa e que eles praticamente, muitos ou alguns deles, desconhecem profundamente o Espiritismo e desconhecem profundamente as suas próprias possibilidades e como lidar adequadamente com a sua mediunidade. Meus irmãos, eu espero que tenha sido ilustrativo. Para muito maiores informações, consultem a doutrina espírita, consultem os livros doutrinários, os 5 livros da codificação kardeciana, ultrapassando a fase de terem já consultado os 5 livros da doutrina kardeciana, passem para os livros dos continuadores do Espiritismo
Leiam Leon Denis para se aprofundar nas questões filosóficas. Leiam Gabriel Delangle, se vocês se interessam mais sobre a parte científica, sobre as questões das relações dentro do fenômeno mediúnico. Leiam Frederick Sommer, Antônio de Brochard, leiam Alexander Aksakov para entender mais adequadamente o que sejam os fenômenos anímicos, que são muito mal entendidos, muito mal explicados. Inclusive, se tem o animismo como alguma coisa negativa, basicamente, mesmo dentro da série espírita, muitos dizem que o animismo é algo totalmente dispensável e negativo. Mas leiam Alexander Aksakov para entender que o animismo, em muitos casos, ou em quase a totalidade dos fenômenos mediúnicos, ele comparece inclusive de uma maneira positiva. Mas, enfim, leiam os clássicos, antes inclusive de darem os passos nos autores mais contemporâneos, leiam os clássicos, porque muita coisa que vocês não vão entender nos autores contemporâneos, eu também tenho presenciado isso. Muitas pessoas que leem autores mais contemporâneos ficam com enormes dúvidas, e a gente diz assim: mas meu irmão, você não leu o clássico, não leu o que vinha antes. É mais ou menos como alguém que não aprendeu a ler e escrever tentar aprender derivada, integral. Se você não sabe somar, subtrair, dividir, como é que você quer aprender derivada? Como é que você quer aprender integral? Você tem que ir aos clássicos, você tem que ir àqueles que estão na base. Aprenda, entre nessas turmas de estudo sistematizado da doutrina espírita para entender como as coisas se constituíram, porque como o conhecimento espírita é acumulativo, ele está armazenado nos livros, e é lendo esses livros e numa sequência racional que a gente vai entrar no entendimento correto de como nós chegamos aqui e de todas as coisas que estão ao nosso redor. Meus irmãos, eu espero que essa noite tenha sido tão agradável para vocês quanto foi para mim. Embora eu tenha chegado atrasado, mais uma vez eu peço desculpas, mas foi alguma coisa que não estava sob o meu controle. Que Deus nos ampare, que Jesus nos ilumine, que os nossos amigos espirituais continuem velando por nós.